Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Vamos dar um pouquinho do Espírito Santo de Deus, agradecer Ele por tudo, pela madrugada, essa noite, pela manhã, em nome de Jesus. Cada cuidado, cada carinho do nosso Deus tem conosco. Estamos aqui, como foi falado, porque o nosso Deus nos chamou, a palavra dele, como Pedro falou, Senhor, como Pedro falou com ele, porque da palavra do Senhor, E a gente também fala, Senhor, a tua palavra é boa, a tua palavra é rica e eficaz, E hoje, terça-feira, é dia da palavra, E a gente vamos sair do mesmo jeito que entramos, Irmãs, vamos sair daqui regozijada, porque a palavra do Senhor é boa, a palavra do Senhor é rica e eficaz, é doce como mel. A palavra do Senhor é remédio para nossas medulas, olho para nossos olhos, Glória a Deus. Por isso estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, por causa dele. E a palavra dessa noite é Lucas 12, que fala o fermento dos fariseus. Ele fala, cuidado com os fermentos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. E aqui no 12, primeiro diz: e ajuntando-se, entretanto, muitos e milhares de pessoas, de sorte que se atropelava uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em treva disseste, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. E digo-vos, amigo meu, não temas os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Se vos digo a esse temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 aços, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não temas, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que tudo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui a palavra fala, que a hipocrisia dos fariseus era bem conhecido. Fala que os fariseus eram bem conhecidos diante de Deus. Ele simulava a virtude, mas escondia pecado dentro de si. Pregava a respeito ao Senhor, mas ele mesmo negligenciava os seus mandamentos. Era severos com as falhas dos outros, mas complacente com as próprias iniquidades. Além disso, agia como artista. Tamanha era a sua dissimulação. Assim, enganava todos, menos o Salvador. O Senhor Jesus ama a verdade, por isso abomina qualquer tipo de falsidade.
A hipocrisia está presente em todos os lugares, contudo, tem preferência pelos ambientes religiosos, onde muitos gostam de ser vistos e apresentados pelos homens. O remédio para este perigoso mal é a sinceridade e o arrependimento. Caso contrário, a condenação é certa. Aleluia. É como não é diferente, né? Como muitos vê os defeitos dos outros, né? Mas os próprios defeitos ninguém vê, né? Fica ali como esses fariseus, por isso que fala, cuidado com o fermento dos fariseus, né? Glória a Deus. Ninguém, veja mesmo, ninguém fala de si, ninguém vê seu defeito, por isso que fala, né? Por isso que tem um ditado para orar, olha primeiro para o rápido, né? É assim, para depois falar para os outros. Ninguém vê nosso defeito, a gente mesmo, a gente não vê nosso defeito, a gente só vê o defeito dos outros. Entendeu? A gente vê nosso defeito para ver que a gente vê dos outros. Então, a gente vê o nosso e deixa os outros lá. Para que o próprio mesmo vê seu defeito, né? Mais, né? Diferente, né? Glória a Deus. A gente gosta de ver os defeitos dos outros. A vasilha do Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas eu não falei isso aqui, mas vou tornar ali, o 6. Mas se converter, glória a Deus. 5. Perdão. Não se vende 5 passarinhos por 2 asas, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Glória a Deus. Né? E até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Quanto mais, pois mais, valei foi do que muitos passarinhos. E digo que todos aqueles que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Né? Glória a Deus. É como fala, né? Aquele que tiver vergonha de Jesus, né? Muito tem aí, o culto muito tem aí, vai para a igreja, leva a Bíblia escondida, vai para a igreja, não leva a Bíblia, né? Porque tem vergonha, né? O amigo, ou qualquer um diz assim, vai lá, vai para a igreja, né? Se tá com a Bíblia, porque vai para a igreja, né? Muito tem vergonha. Aí vai com a mão com nada, né? Chega na igreja só com a mão abanando, né? Glória a Deus. É como a palavra fala, aquele que tem vergonha diante dos homens, né? Vergonha diante de Deus. E Deus também, naquele grande dia, também vai falar, né? Teve vergonha de mim naquele dia, né? E Deus também tem vergonha, né? Mas vai fazer o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui fala, né, os passarinhos. Em questão são os pardais, aves que possuem o menor valor comercial da época. No entanto, até mesmo ele e o mais desprezado dos passarinhos estão sob a cuidadosa proteção do Senhor Jesus. Se a soberana providência do Altíssimo não esquecer nem negligência uma pequena criatura, imagine o que ele faz aos seus filhos amados que fielmente o busca. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala, né? Não tema, ele fala assim, não tema, para mostrar seu zelo pelo homem. O Salvador afirma que conhece todo o tempo, o controle absoluto da sua vida. Ele citou, por exemplo, que até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça, da nossa cabeça, estão contados. Ou seja, o Senhor dá atenção a fatos que passam despercebidos a nós. E por esse motivo que
ansiedade é considerada um pecado. Isto é, quando uma pessoa nutre inquietações e medo dentro de si, mostra que não crê na fidelidade divina. Adiante disso que desconfia do Altíssimo, certamente não será honrado por ele. Né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E aqui 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que deveis falar. Glória a Deus. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Glória a Deus. E disse: Acatelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Glória a Deus. Aleluia. E propõe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrozoava consigo mesmo, dizendo: quem farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei o meu celeiro e edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos descansar, como comer, beber e folgar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E aqui fala os dons de Deus. E que o ser humano viva bem e tenha fartura, mas o Senhor adverte que a vida não consiste na abundância do que possui. O Altíssimo que dá saúde, trabalho, inteligência e oportunidade para que o homem cresça profissionalmente e prospere. Porém, a vida terrena jamais pode se tornar sua prioridade, pois a partir do momento em que ele tirar os olhos da vida eterna, torna-se um louco. Quando a avareza, o amor ao dinheiro dominar a mente, dão à luz muitos outros pecados, como mentira, fraude, desrespeito, falsidade, egoísmo, ciúme e inveja. Como hoje a gente vê, né? Glória a Deus. Como é que uma palavra fala? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação. Né? Muitos só quer saber de riqueza, muito é bom, mas muito tem que ali, ó, tem que procurar a nossa vida, a nossa alma, né? Na presença do nosso Deus. É bom ter, né? Mas, como fala, né? Ali, tudo mais tem, mais quer, tudo mais tem, mais quer, mais quer, mais quer, né? Mas esquecendo, né? Glória a Deus, só quer saber de riqueza. Como muitos aí, né? Vivos mesmo, que já não está mais em cima dessa terra, que largou seus bens, que largou tudo aquilo que possuiu, né? Como fala, né? A gente, quando morre, a gente não leva nada. A gente não leva nada. Como a palavra fala, a gente veio do pó
o pó a gente faz, a gente veio, não, nasceu duro, glória a Deus, a gente só nasceu duro porque, não vai duro porque tem uma roupinha, ainda para cobrir, um pano, para cobrir, porque tudo dali morreu, o guarda-roupa ficou lá, as roupas do sapato, hoje se compra sapato que nem usa, por aquele estou lá tudo lá, mas quanto mais tem, mais quer, mas esquece, tem que lembrar do nosso Deus, tem que lembrar, para ter tanta riqueza, para ter tanta coisa, dá uma dor aí, até mesmo assim, de uma hora para outra, fechou os olhos, largou tudo aí, largou, não leva nada, não vai levar nada, glória a Deus. É bom a gente ter sim, mas com moderação, para a gente se manter, para a gente dar o que a gente, o que comprar, o que vender ali, mas ter ali demais também, tremer demais, ter ali, gente que não tem nem ali parente, para dizer assim, eu vou deixar aqui para fulano, já deixar aqui testamento, deixar tudo aqui para fulano, gente que não tem, deixa ali, largou, partiu, foi embora. Tem uns que deixam ali, a herança, tem aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado, aquelas cachorrinhas que cria, desde bebê ali, tem aquele amor como um filho, ali deixa o testamento ali, aquele animalzinho. Tem uns que deixam, briga ali na hora de repartir, como ele falou aqui, ele estava fazendo Jesus de juiz. Ele, a hora de ele ser juiz, ele vai ser o juiz, ele vai ser o advogado. Então, aqui na palavra ele falou, que ele não era juiz para falar. Ele falou para o juiz, para o irmão, glória a Deus. Aleluia. Foi como ali o filho pródigo, fez o pai vender ali a herança, porque quando a gente conhece, a herança que é repartida quando o pai já está ali, para partir, e ali vem, já deixa ali aquele testamento, ali já está tudo dividido para quem está aqui, está tudo ali. Mas como o filho pródigo fez, mandou o pai dividir a herança, mas o pai misericordioso, ele foi, pelo amor que tinha pelo filho, ele foi e dividiu. Ele deixou a parte dele, deixou a parte dele, a parte do filho dele e deixou a parte do outro filho. Mas só que o filho pródigo não soube, eu acho que ele achava que aquele dinheiro nunca ia acabar. Ele ia ficar gastando, Aonde não bota, como é que vai vender? Só tirando ali, só tinha mesmo que fazer o quê? Só tinha mesmo que gastar, e ele passar necessidade. Quando ele viu que já tinha terminado ali aquela herança, ali ele ficou louco, que não tinha mais. Quando ele tinha amigo. Ele tinha amigo ali para sair, para dançar, para gastar, ele tinha amigo. Mas depois que aquela herança acabou, aquele dinheiro acabou, todos se afastaram, ele ficou sozinho. Adiantou? Ele herança, gastou todo ali, de bebida, de mulheres, das farras, e teve que fazer o quê? Voltou para o mesmo lugar, foi ao encontro do pai. Porque ele sabia que na casa do pai tinha ainda para ele, E o pai ia cuidar dele ainda. Foi isso que ele fez. Ficou muito aí, Não construiu nada, mas sabe que o pai tem, sabe que a família tem, E aí quer fluir, quer gastar,
né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É bom, mas com moderação. É ali para a gente se manter, para a gente pagar o que tem que pagar, fazer ali, né? Glória a Deus. Mas não para se afogar. Mas não para ficar ali, né? Que não sabe nem o que vai fazer. Né? Aí chega, vem a doença, aí vai embora. Acabou. Tudo que se fez ali não fluiu, não fez nem aqui, né? Só fez ali, só foi fazendo riqueza, mas não fluiu direito. Deixou. E ali ele quer fazer, tinha que ali, ó, descansar, ia viajar, ia fazer tudo o que tinha que fazer de bom. Mas deixou tudo. Não é, quando morre não leva nada. Não leva nada. A gente tem que ver, como hoje, né? Todo mundo não quer saber de Jesus. Não foi diferente, como a palavra fala, e quando Jesus veio na terra, ninguém não deu crédito a Jesus. Ninguém dá crédito, eu estou aqui, a casa do Senhor está aberta, mas não dá crédito, não dá. Né? Uma vez o Senhor fala, mas naquele grande dia todo vai estar, já vai ser tarde demais. Todo vai procurar a Bíblia, todo vai procurar a palavra, todo vai procurar o irmão, todo vai procurar ali, se a casa estivesse aberta, se a casa de Deus está aberta, 3 vezes na semana está aberta. Tem igreja aí que está aberta a semana toda, está aberta, mas não vai. Mas quando é que precisar, eu já preciso, já vai ser tarde demais. É por isso que o Senhor está chamando. Muitos falam que isso aqui é para velho. Não, Senhor, não é para velho não, é para jovem, é para criança, é para todos. Porque naquele grande dia, todos vai estar, onde vai, todos vai. Todos vai morrer. Jovem, criança, velho, tudo vai morrer. Né? Então o Senhor está aí para todos. O Senhor é de todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como fala, não deixe para a última hora. Muitos estavam na bênção de nosso Deus, hoje não está. Largou sua cruz, cortou a cruz. Mas naquele momento aquela cruz vai fazer falta. Mas só não vai, se chegar, se Deus pede o Senhor, pedir perdão. E nosso Deus é misericordioso para perdoar. Ele está ali ainda, está dando chance ainda. Porque ele é misericordioso, esperando ainda. Aquele filho que um dia estava na presença dele, fazendo tudo dele ali. E hoje não está mais fazendo. Por isso que ele ali, quando ele ali no deserto, quando é ali que ia para ir para o deserto, ali que ia, ele mandou Moisés chegar até Faraó para chamar o povo dele, para servir a ele, para fazer uma festa, servir. Aí Faraó não queria deixar, ele queria deixar, ele disse que queria, dava a metade, mas Deus não é Deus de metade, Deus queria todos. Ele queria deixar uns e Moisés levar para outros, mas Deus não é de metade, Deus queria a todos, para ali, para cultuar ele naquele ali. E é isso que nosso Deus queria. É isso que nosso Deus está chamando cada um de nós. Aquele que tem ouvido que ouça, com o Espírito Santo da igreja. Muitos estão aí, glória a Deus, não quer saber. Muitos falam assim, desde quando eu conheço gente, que eu vejo dizer que Jesus veio, mas Jesus veio sim. Jesus, nem ele sabe a hora, não sabe se é dia, não sabe se é de noite, como a palavra fala, né? E Jesus veio, né? Que não veio nem no sábado, e nem na chuva, né? É um negócio assim, ó. No inverno, né? No inverno, tá vendo? Glória a Deus. Mas Jesus está aí. Ele está vendo a gente aqui, ele está vendo as outras congregações abertas, ele está vendo o que está falando do amor dele, ele está vendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não importa que a gente não sabe, né? Mas ele chamou, a gente vai fazer o quê? Se ele chamou e garante. Então estamos aqui, né? Antes não é estudado, antes não é preparado, antes não é mais que quer. Se ele quer, então estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor.
Se a gente sabe ler, se a gente sabe falar, mas a gente estamos aqui. Ele está vendo que está fazendo bem quando está fazendo mal. Quando a gente está aqui fazendo, falando o amor de Jesus, o mundo está lá fora fazendo mal. Ele está vendo. Está vendo? Aquele grande dia vai ser tudo cobrado. Glória a Deus. Eles acham que tudo que eles estão fazendo, Deus está vendo que vai ficar tudo por isso mesmo. Glória a Deus. É por isso que fala que tem dois caminhos. Tem um caminho que é Jesus, e tem um caminho do inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso, como está muito despercebido. E aquele está na bênção do nosso Deus, que a gente cada dia mais afunda, a gente cada dia mais peça a Ele para nos afirmar na rocha, que Ele é a rocha, que Ele segura a nossa mão, que Ele nos dê força, que Ele é a força. Que a gente não vai olhar para trás, nem para os lados, que a gente vai olhar para o alto e ver nosso socorro, o nosso socorro somente dele. Quando a gente está com aflição, quando a gente está com angústia, quando a gente está desesperado, a gente vai falar um pouquinho por ele. Porque a gente sabe que ele é a resposta, que é o caminho, que ali a resposta vem logo. A gente ali dá um refrigério, porque a gente sabe que a gente estamos querendo. Esse Deus lindo e maravilhoso. Esse Deus agora, olha, desde menina que eu via, naquele tempo eu me lembro, naquele tempo eu via a boca dos altos falantes, tudo amarrado no poste. Ele ainda ficava assim falando, estava na igreja, falando ali, é tudo beleza, só fala glória a Deus, aleluia. Eu falava, eu acho que é bom, só falar glória a Deus, aleluia. Ai. Cada um está vendo agora. Cada um está vendo, É bom, é gostoso, Mas tem como fala, Tem a rosa e tem os espinhos, Louvado seja o nome do Senhor. Tem as palavras doces, tem a palavra amarga, Aqueles que estão ali, que está desconcertado, que se veste. Aquele ali, no princípio da gente está de qualquer jeito que a gente, ou até na própria igreja nossa mesmo, ou não da igreja que a gente vai, ou até ali na rua mesmo, que tem aquele vaso ali, que fala, que vem falar com a pessoa, para se consertar, que Deus mandou falar, o que está fazendo de certo e de errado, nada na cabeça de Deus, mas está fazendo coisa errada, Deus está vendo, a gente não vê, nossos olhos não vê, mas nosso Deus vê, como fala, a palavra fala, tudo com os olhos de Deus, fogo, que está vendo tudo que a gente está fazendo, tudo de bom, tudo de ruim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a gente está fazendo a coisa ruim ou mal, vamos fazer o bem, vamos ganhar, cada coisa que a gente for fazer, a nossa estrelinha na nossa coroa, E também ter cuidado, para a gente não perder nossa coroa, vigiar e vigiar, para não perder nossa coroa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E cada dia mais se afundar na presença do nosso Deus, na palavra, ali, pedindo a Ele, que a palavra é dele. A palavra é doce, é eficaz, a palavra é colírio para nossas verduras, para nossos olhos, é remédio, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Toda a palavra de nosso Deus é boa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem palavra mansa, tem palavra brava, tem para aqueles que estão ali. Mas aquela que está ali na presença do nosso Deus está bem ali. Se vier aquela palavra ali, não vai receber, porque aquela palavra não é. Tem que contar, porque tem alguém no salão que está ali, que está falando com ele. E ali a pessoa que vê, que está sentindo que está fazendo uma coisa errada, que sabe, vai dizer, olha, aí vai se inchar, vai dizer que alguém contou, que ninguém contou nada, mas o Espírito Santo, E ali que está desconcertado, cada dia vai se consertar na presença do nosso Deus, que nosso Deus é menino, que nosso Deus está vendo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Esperar com paciência no Senhor, como tem o Salmo 40, esperar. Levar nossos olhos no monte, de nosso socorro só vem dele. O Salmo 46 que fala, aquelas palavras tão macias, tão mansa, tem um Salmo 100 que fala de louvar com júbilo ao Senhor. Aquelas palavras todo mundo glória a Deus. Afirmar e pedir desinimento ao Senhor ali, que nosso Deus tem tudo na mão para nos dar. Se ele tem de paciência e esperar. Quando ele diz que a gente vai ganhar,
e a gente vai ganhar, a gente espera com paciência, a gente não fica ansioso, porque nada de ansiedade não vem logo, porque Deus não é ansioso, né? Deus fica ali sondando, fica ali sondando o coração de todos, ele se sonda, né? Glória a Deus. Ele ali, nosso deitar, nosso agir, nosso pensar, ele está vendo tudo, né? Mas como a palavra fala, a gente já abriu nossa boca, Deus já sabe o que a gente ia falar, né? Glória a Deus. Por isso a gente tem que vigiar o que a gente vai sair da nossa boca, né? Glória a Deus. O que a gente vai botar para fora, né? Glória a Deus. Cada dia mais a gente vigiar, ficar em vigilância, né? Porque a gente também fica, como é que diz? Às vezes evangélica, a gente fazer, dar um passo errado, já está acusador, a gente não está vendo, mas está ali, está vendo, vai dizer, ali, ó, é assim que está na igreja, é assim que está aqui, aí fala logo, eu vou ficar assim para ficar com ela ali, né? Não, a gente tem que ficar, mas que tem muitos olhos olhando cada um de nós, nosso jeito de andar, nosso jeito de falar, o que a gente está fazendo, né? Tem muito acusador, tem muito espião, porque ele já fala, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Só é pedir ao nosso Deus, ele nos ensina, só quem nos ensina é Ele mesmo, Ele é nosso professor, Ele é nosso juiz, Ele é nosso advogado, Ele é nosso capitão, nosso Deus é tudo. Você é ter paciência, como fala o Salmo 40, é ter paciência nele. Como Ele tem paciência de cada um de nós, também tem paciência com Ele, né? Glória a Deus. Aí estamos cansados, ele dá aquele refrigério, que a gente nem lembra mais que ele estava cansado, né? Só o cuidado que ele tem conosco, só ali o livramento que ele dá a cada um de nós, né? É só agradecer a ele por tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra dessa noite foi essa, em nome do Senhor Jesus, e também, né, que eu ia contar no domingo e não contei. Aí quando eu cheguei em casa, eu estava na hora de não pegar uma oportunidade, eu estava falando. Que Deus mandasse gente para dar testemunho, né? Eu disse, eu estou com testemunho dentro da casa, deixa assim. Quando Jesus não aprendeu, eu disse, né? Porque o mar foi orado, né? Foi falado, né? Aí, a gente ora, e quando foi no sábado, o meu rádio fica na cozinha